Walter White não passaria da primeira temporada se o cartel de Juarez de Don Eladio agisse com a lógica e o realismo que a série sugere, e existem 3 mecanismos internos que eliminariam Walter em 10 dias. Em 2020, no Tribunal Federal em El Paso, no Texas, um homem que estava quase cego de um olho subiu ao banco das testemunhas. O nome dele é José Antônio Acostas Hernández, apelidado de El Diego. A sua posição até a captura era de chefe da ala paramilitar do cartel de Juarez, e talvez o motivo dessa posição seja porque ele era um ex-policial. Isso mesmo, meus amigos. Quem imagina um absurdo desses? Na audiência, El Diego confessou que sua unidade esteve envolvida em 1.500 homicídios. Descreveu a estrutura da operação do cartel com muitos detalhes. Parecia uma descrição de uma organização militar. Tinham policiais corruptos integrados à folha de pagamento. Haviam policiais que eram vigias de rua que monitoravam território em tempo real, e ex-militares eram responsáveis pela proteção da cúpula. E agora você deve estar se perguntando por que Eduardo está contando essa história. É que quando eu comecei a fazer esse vídeo me surgiu uma dúvida: até onde Breaking Bad é realista em relação ao cartel? E quando eu encontrei a resposta, eu fiquei em êxtase. Você já ficou em êxtase com algum tipo de informação? Pois é, Patrick Keefe, jornalista do The New York, que passou 6 meses entrevistando traficantes e agentes da DEA, escreveu em 2012 que Breaking Bad é assustadoramente preciso. Ele tirou essa conclusão após um promotor federal da Califórnia relatar a Keefe um caso real onde produtores americanos de êxtase negociaram com um cartel mexicano, mas abandonaram o acordo quando perceberam que o cartel ia mantê-los vivos só o suficiente para aprender a receita e depois executá-los. E isso é exatamente o que aconteceu com Gale e o que o Gus tentou fazer com Jesse. E Keefe também disse que conheceu advogados reais como Saul Goodman, na fronteira do sudoeste. Existe uma mistura especial de amoralidade e audácia para representar um chefe do tráfico. Agora, o que mais me surpreendeu, apesar de ser um pouco óbvio, é essa fala do Keefe. Nada que ele, Gilligan, pudesse sonhar, nem o destino de Tortuga, rivaliza com a barbárie criativa dos cartéis. Agora, você lembra da cena do ferro velho? Walt e Jesse entregam o segundo lote para Tuco Salamanca. Tuco pega o cristal, dá aquela analisada de lei contra a luz e nota a coloração deveras diferenciada. Por que é azul? Walt responde que usaram uma síntese química diferente, com a pureza recorde, 99,1%. Tuco aceita o produto e já faz o pedido seguinte. O problema é que naquele instante a assinatura química de Heisenberg foi registrada por um membro da família Salamanca, que responde diretamente a Hector, que responde diretamente a Don Eladio. A informação, quando chega em Juarez, chega como um sinal de competidor autônomo operando sem uma autorização dentro do território de uma organização altamente perigosa e sistemática. Ali seria o início da sentença de Walter White, e eu acho simplesmente genial a forma como a série trabalha cada aspecto da evolução de Walter White. Eu não entendo como algumas pessoas enxergam os meus vídeos como uma crítica a Breaking Bad ou ao próprio personagem. Na verdade, essa é uma visão bem equivocada, porque eu acho a construção dele fantástica. Só que para fazer uma análise realista, a gente também precisa pensar no lado de que se o cartel de Juarez ficasse sabendo das investidas e das ações do Walter White, era muito improvável que eles quisessem ouvir o lado dele da história. O mais provável é que eles o eliminassem imediatamente, porque ele agiu o tempo todo como um competidor. E Walter é extremamente egoísta e já se pôs na posição de um novo líder, mesmo quando ainda era um ninguém. Alguém que estava apenas começando, mas ele já começou com um produto de altíssima qualidade e com uma inteligência que chamaria muita atenção no mundo real. A série trabalhou muito bem o lado do Gus Fring, mostrando que ele é o tipo de cara que traria alguém de tamanho perigo e inteligência para o seu lado, porque Gus gosta de manter os inimigos por perto em vez de eliminá-los de vez. Mas mesmo assim, Gus já estava com um plano de ter um sucessor. Agora, Don Eladio e principalmente Hector Salamanca não fariam isso. Se fosse na época em que Hector ainda estava bem, antes do seu derrame, como foi muito bem mostrado em Better Call Saul, ele provavelmente não deixaria a audácia do Walter passar em branco.
O Hector nunca respeitou esse tipo de atitude, confronto ou concorrência. Agora, sendo plenamente coerente, para o cartel de Juarez em 2008, Walter White jamais seria visto com respeito ou como um gênio. Ele seria visto apenas como um civil insolente que precisava ser removido para o sistema continuar funcionando. Esse detalhe do ego dele de peitar as forças gigantescas sem estrutura é o maior sinal de que no crime organizado real ele não duraria 10 dias. Para entender por que o cartel de Juarez é letal contra operadores autônomos, é preciso olhar para Don Eladio Fuente como a representação de um sistema de dominação institucionalizado. Tratá-lo como um traficante de drogas comum é um erro. O cartel funciona como uma estrutura rígida e oligárquica, comparável a uma corporação multinacional de distribuição logística. Don Eladio ocupa o ápice estratégico, como patriarca supremo e árbitro de disputas. Juan Bolsa administra as operações diárias e atua como intermediário político. O clã Salamanca opera como a ala militar de repressão territorial. E Gustavo Fring é o gestor de distribuição regional, encarregado de escoar a mercadoria no mercado consumidor norte-americano. A regra que sustenta esse arranjo é a plaza. No contexto do crime organizado, a plaza é uma jurisdição geográfica delimitada e licenciada pelo cartel, situada em pontos estratégicos de cruzamento de fronteira. Explorar economicamente qualquer atividade ilícita dentro de uma plaza sem autorização formal da organização tem um nome técnico. É uma violação direta da soberania territorial e um desafio direto à arrecadação tributária do cartel. Esse controle se traduz no derecho de piso, uma taxa de extorsão compulsória cobrada de todos os produtores e comerciantes locais em troca de permissão para operar e proteção contra agressões físicas. Walter White entrou no mercado de entorpecentes sem conhecer nenhuma dessas dinâmicas. Ele nunca teve uma plaza, nunca solicitou licença operacional e ignorou de forma sistemática a necessidade de coordenação tributária com o cartel de Don Eladio. O primeiro mecanismo que começa a selar esse destino de Walter White é a assinatura química do produto dele. O mesmo problema que ele teve em nosso último vídeo sobre a DEA. Vou deixar um card aí em cima para quem ainda não assistiu. A metanfetamina azul, com uma pureza recorde de 99,1% no comércio ilícito de substâncias psicoativas, funciona como um sinalizador de rastreamento tanto para as forças da lei quanto para os serviços de inteligência dos cartéis. As redes de distribuição de Don Eladio operam como sensores capilares altamente responsivos. Cada ponto de venda de rua capta essa informação. Quando um lote com essa pureza totalmente anômala e com essa coloração azul surge no mercado local, isso sobe pela cadeia de comando em questão de horas. No dia 1, o primeiro lote de metanfetamina de alta pureza vai entrar nas esquinas de Albuquerque, e os distribuidores locais começam a captar dados de consumo e margem de lucro. No dia 2, vendedores locais reportam às chefias intermediárias o surgimento de um produto azul altamente aditivo, que canibaliza as vendas tradicionais. E essa anomalia na pureza e na cadeia de suprimentos da plaza é identificada. No dia 3, Juan Bolsa e a inteligência do cartel registram a presença de um produtor independente operando sem uma licença territorial, e as investigações de campo começam para localizar o laboratório clandestino. Agora, sobre a perspectiva de governança dos cartéis, a existência de um produtor autônomo com alto volume e sem infraestrutura representa uma ameaça sistêmica muito grave. Walter funciona como o que chamamos de operador vulnerável. Ele não possui ativos corporativos que possam ser bloqueados ou confiscados pelo cartel para servir de moeda de troca, ou alavanca de controle emocional. A operação desprotegida dele atrai uma vigilância federal intensa, sem oferecer compensações financeiras ou submissão hierárquica à organização soberana. No dia 4, interrogatórios de rua e dados captados junto a informantes apontam para a dupla de produtores no deserto. No dia 5, a estrutura logística do cartel localiza o trailer e identifica Walter White como o cérebro da operação. Cada vez que avançamos nos dias, podemos perceber a gravidade das ações de Walter, um químico extremamente competente, mas com um conhecimento inexistente sobre o crime organizado. Ele até chama o Jesse pensando nisso, mas o Jesse também não é tão sabido assim.
Os laboratórios do cartel operam com uma pureza de 70%. A metanfetamina de Azul, como dissemos, entrega 99,1%. E essa diferença reescreve as margens de lucro de toda a cadeia de distribuição entre Albuquerque e a fronteira. O problema é que o volume acompanha a qualidade. Walt produz lotes industriais. Na série, ele e Jesse entregam 43 libras numa única transação com Tuco. A resposta do cartel a esse tipo de ameaça segue um protocolo de 3 etapas. A primeira etapa é a oferta de integração com termos que tornam a submissão inevitável. A segunda etapa, se a oferta é recusada, interdição dos canais de distribuição do produtor independente. E a terceira etapa é a eliminação física do operador e a apropriação da receita. Walter White recusa a primeira etapa, ignora a segunda e não tem infraestrutura para sobreviver à terceira. No dia 5, a inteligência logística do cartel cruza os dados dos distribuidores interrogados com o padrão de circulação do produto azul. O mapeamento aponta para o sudoeste de Albuquerque e o raio já começa a encurtar. O trailer no deserto entra na lista de locais de interesse e o nome de Walter White já começa a ficar cada vez mais evidente. No dia 6, informantes do cartel dentro da polícia de Albuquerque extraem o histórico de Walter White dos registros públicos. No dia 7, ex-militares da ala tática chegam à cidade e montam vigilância fixa ao redor da casa e do Lava Rápido, confirmando as 3 variáveis necessárias: residência, produção e deslocamento. No dia 8, Juan Bolsa envia o relatório consolidado a Dom Eladio com recomendação de eliminação preventiva antes que a DEA comprometa a rota do cartel. No dia 9, Eladio aprova a operação e a equipe tática identifica a janela de vulnerabilidade. E essa janela de vulnerabilidade são os 400 metros de deserto entre o laboratório e a rodovia, no percurso fixo que Walter repete diariamente. A operação leva menos de 90 segundos. Um veículo vai cortar a rua, outro vai fechar a retaguarda e nem vai precisar de tiro, sem nenhuma perseguição e não vai ter cena de crime. O corpo de Walter White vai desaparecer dentro do sistema. Mas não fui eu que fiz isso! Cala a boca! Para de mentir! O produto vai ser apropriado, vão fazer de tudo para absorver a receita e o nome de Heisenberg vai ser apagado da circulação de Albuquerque em menos de uma semana. 10 dias é o tempo que o sistema real de inteligência do cartel de Juarez leva para detectar, mapear e eliminar um produto autônomo de alto volume operando dentro de um território sem autorização. Nem você acredita nisso!